cortando meu cabelo pixie sozinha em casa. Para fazer esse corte, eu vou usar uma gilete grudada em um pente de máquina, gente, gambiarra pura. Vou usar também um pente comum e uma tesoura comum de corte. Cris, o que você vai aprontar nesse cabelo dessa vez? Dessa vez eu não vou diminuir o tamanho do meu cabelo. Dessa vez eu só vou retocar o meu corte e desbastar um pouco, vou desfiar o meu cabelo. Para fazer isso, eu vou dividir o meu cabelo no meio e começar a retirar as pontinhas que estão deixando o meu cabelo com um aspectozinho de cogumelo. Vou tirar aos pouquinhos essas pontinhas, tá vendo? São só as pontinhas de baixo. Vocês veem que a parte de cima tá um pouquinho mais retinha. Eu só venho dando um tchanzinho ali nessa parte que tá muito Wolverine. Vocês estão vendo que tá um bico pra fora? Então, eu só vou dar um acabamentozinho ali pro cabelo ficar um pouquinho mais uniformezinho, assim, arredondado. Lembrando, gente, não faça isso sozinho em casa se você não tiver experiência em cortar cabelo. Para poder dar essa arredondada, retirar esse bico, né, das pontas do cabelo, eu separei o cabelo no meio e vim só dando esse acabamentozinho de um lado. Agora vamos fazer do outro, a mesma coisa. Eu não retirei muito atrás porque eu vi que o tamanho estava legal, na minha opinião, e eu não queria correr o risco de cortar muito baixo atrás e ter que diminuir todo o volume do cabelo de novo. Então eu tô tirando o mínimo de pontinha possível só para uniformizar, para quando eu for desbastar, quando eu for repicar a parte de cima, que eu quero tirar um pouco desse volume de cima do topo da cabeça e desfiar ele bem, eu não correr o risco de encurtar mais ainda esses cantos que eu tô uniformizando. Uniformizando entre aspas, porque eu cortar o cabelo em casa não vai ficar perfeito como o do salão, né, gente? Mas como eu quero começar a cortar e aprender a cortar meu cabelo do jeito que eu quero em casa, é isso que temos pra hoje. E já tô gostando muito do resultado, gente. Já tá ficando mais ou menos o que eu queria fazer. E o próximo passo desse corte, a gente vai dividir essa franja, torcer ela toda para dar um aspecto um pouco mais despojado e cortar menos de um dedinho, gente, na altura abaixo da sobrancelha para ela não subir muito. Agora a gente vai separar a nossa navalha improvisada. E muita atenção agora, a gente vai separar as mechas do cabelo e a gente vai começar a passar a navalha deitada, deitadinha, bem deitadinha, para não tirar muito do cabelo, não correr o risco de tirar um pedação do cabelo e ficar buraco. A gente vai dar uma distância de mais ou menos os 4 dedos da raiz e ir passando essa navalha bem deitadinha. Para isso, gente, não deixa correr o risco de fazer buraco no seu cabelo. Quanto mais deitadinha a gente for passando, a gente consegue passar mais de uma vez. E, gente, sem pesar a mão, fazer bem de leve para não correr o risco de você arrancar seu cabelo fora. Inicialmente, eu ainda deixei o cabelo mais partido um pouco mais pro meio, né? Que aí eu vou fazendo de um lado, vou fazendo de outro. Depois eu vou fazendo na parte da franja. Na franja com bastante cuidado, gente. Na franja eu sempre deixo um dedinho do cabelo da parte de baixo, né? E eu faço mais na parte de cima para não perder o comprimento da franja. A franja não ficar muito falhadona. E vou fazendo isso tudo com a mão bem leve e bastante calma. E lembra, se você não tem experiência de corte, não tenta fazer sozinho. E depois de vir desbastando a franjinha, eu venho aqui nas minhas costeletinhas que já estavam um pouquinho alta e fui desfiando um cadinho na altura da orelha, olheira, na altura da orelha. Em algumas partes que eu vi que estavam um pouco mais espichadinhas, um pouquinho mais altinhas, aí eu já vim fazendo isso nesse cantinho. E já vou pular pro outro lado, gente. O segredo é esse, fazer por parte, tipo, divide o cabelo, faz uma parte primeiro, depois a outra parte, que aí fica bem melhor. Nessa parte daí, gente, eu vi que o cabelo tava um pouco mais cheio pro lado, então eu dei uma chegadinha pra cima só pra eu dar uma desfiada nessa parte que eu achei que tava um pouco diferente das outras partes do cabelo. Então eu dei uma desfiadinha a mais nesse ladinho, tá? E fui fazendo bem devagarinho, com a mão leve, como sempre. Gente, eu tenho segurança de fazer esse corte porque eu já fiz aulas de barbeiro, então eu tenho uma segurança para poder fazer, tá? Por favor. Agora a gente vai pular pro outro lado e vai começar a desfiar esse cabelo do outro ladinho também. Lembrando, gente, o pentinho, né? Bem deitadinho para tirar o menos de cabelo possível, você não tirar pedaços do cabelo, não ficar com o cabelo esburacado, tá?
E sempre deixando um espacinho mais ou menos de 4 dedos da raiz, pra ficar nesse comprimento aí que o meu tá. E cortando o cabelo sozinha em casa, eu vou falar pra vocês que o que eu mais tive dificuldade é de manusear esse pentezinho da navalha. Dá um medinho de você arrancar um pedaço que não é pra arrancar. Por isso que é bom sempre seguir o passo a passo, tá, gente? Seguindo o passo a passo, tipo, primeiro uma parte, depois a outra parte, sempre com um espelhinho na frente e tirando de pouquinho em pouquinho pra você ter noção de como tá ficando. Aí você vai conseguir, né, fazer uma coisa legal. Vocês veem que eu tô pegando as mechinhas bem curtinhas. E depois eu vou sacudindo e jogando o cabelo pra frente pra ver como que tá ficando. E eu já vou pegando essa franja pra dar mais uma picotadinha nela pra ela ficar bem desconectada. Adoro! Vou dando umas afinadinhas em alguns fios pra ela ficar com aquele aspecto mais pontudinho, os fiozinhos dela. E desde que eu cortei essa franja mais desconectada pela primeira vez, eu me apaixonei, gente. Fica muito estiloso. Depois disso tudo, eu venho sacudindo o cabelo e jogando ele pra frente e dando umas repicadas, né? Umas desbastadas pra ele ir dando o formato das camadas. E olha como é que fica lindo. Eu jogo pra um lado, jogo pro outro, fica perfeito. Vou dando uns retoquezinhos finais em alguma mecha ou outra que eu acho que pode ficar um pouquinho mais picotadinha. E, gente, eu sempre amei fazer as coisas sozinhas do meu jeito em casa. E aqui trazendo conteúdo pra vocês, eu tô amando mais ainda essa experiência. E vamos pro resultado desse cabelo. E esse foi o resultado do meu corte pixie sozinha em casa. Gente, eu amei o resultado. Acho que eu poderia ter repicado ele um pouco mais em cima, mas eu tava com um pouquinho de medo de fazer muito e não gostar, que aí eu peguei leve dessa vez. Mas eu amei. Eu não abaixei o volume todo do cabelo. Eu só quis deixar abaixar um pouco o volume da parte do alto da cabeça, tá? E repicar ele. Era o aspecto que eu queria que ele ficasse. Amei. E da próxima vez que eu for cortar ele, aí eu vou abaixar o volume todo dele, porque aí senão ele vai ficar grande demais. E me fala aí se vocês gostaram. E um beijo, até os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado e a experiência de cortar o cabelo aqui mostrando pra vocês.